Olá, pessoal! Como vão vocês? Quinta-feira, 28 de julho de 2022. Nós estamos retornando com o dia a dia da escola depois de 15 dias aí de uma supostas férias, né? A gente tentou aí dar um descanso para vocês. Mas, na verdade, a gente espera que vocês tenham descansado, que vocês tenham conseguido desanuviar um pouco, porque, afinal de contas, a gente está aí começando esse segundo semestre e a gente sabe que essa volta às aulas no começo do ano, depois desses tempos pandêmicos, não foi fácil para ninguém, e a gente tem um segundo semestre aí para fazer não só a avaliação do que foi esse primeiro semestre, mas preparado para que a gente consiga colocá-lo aí de uma forma mais amena, eu diria, ou pelo menos mais consciente das coisas que precisam acontecer, seja professor, seja para o aluno, seja na questão administrativa, ano de eleição, a gente também tem que pensar muito nisso. Então vamos lá, né? Vamos retornar aí. Vou chamar minha parceira Patrícia, depois desses 15 dias. Patrícia, tudo bem com você? Tudo bom, Tânia? E aí? Deu para É, descansar esses dias? a gente finge que descansa, né? Como eu falei agora no começo, o professor, no mês de julho, ele finge que descansa. Aí depois o pessoal vai lá na internet e coloca assim: a única profissão que tem 2 férias por ano é a do professor. Muito bem, vamos contar, vamos fingir que a gente Né? A não gente sabe o finge que, que que acontece. no que acontece no dia a dia da escola para a gente precisar desse recesso aí no meio do ano, né? Exatamente. Gente, antes da gente chamar o nosso convidado, que é muito especial, e a gente vai falar de um. Eu falo que é sempre aquele ponto doído, né? Se a gente fosse falar de auriculoterapia, a gente ia falar daquele ponto doidinho lá na coluna, que é falar de educação e política, mas que se faz, assim, de muita importância. A gente queria trazer, né, duas notícias dessa semana que é importante a gente discutir, né? Primeiro, e as duas pautadas na opinião, né, da especialista educacional, a professora Cláudia Costin, falando dessa questão da volta às aulas agora no segundo semestre, né, dizendo que os alunos da rede estadual de São Paulo terão um período de reforço escolar, né? Até que para a gente possa resgatar aí, né, um pouco da defasagem, tentar diminuir e resgatar no aprendizado essa defasagem causada pelo ensino remoto durante a pandemia. O distanciamento do Covid, todo mundo sabe, não só interferiu diretamente na questão do aprendizado dos anos iniciais, mas há uma grande preocupação com o ensino médio, e há uma questão também da interação, da integração dessas crianças na escola, essa questão social mesmo. Mas eu sempre chamo atenção além dessas falas, né? A gente sabe que a pandemia interferiu muito. Se a gente fosse fazer aqui um levantamento de dados, é claro que essa criança que precisava, esse aluno que precisava estar no primeiro ano, tem, né, uma lacuna enorme aí que precisa ser repensada, reforçada, trabalhada e, quiçá, né, sanada. Mas a gente não pode falar que é só uma questão de pandemia, né? A gente tem que lembrar que a gente já vem há tempos falando dessa questão da defasagem educacional nos anos iniciais e finais. Então, mais do que nunca, a gente precisa pensar nisso. E uma coisa que ela colocou muito bem e que eu gostaria de ressaltar aqui é que é importante, né? Que como no Sistema Nacional de Saúde, né, no SUS, Sistema Único de Saúde, o Sistema Nacional de Educação também precisa, né, trazer para si a responsabilidade quando a gente fala de esferas governamentais, sejam elas federal, estadual ou municipal, porque senão essa conta fica para o professor. A verdade é essa, parece que num passe de mágica o professor vai conseguir resolver isso com aulas, né, dentro da sala, dentro do ambiente, ou quando eu falo professor, eu falo da escola num todo, seja gestão, no ambiente escola, como se sozinho, exclusivamente, sejam escolas públicas ou particulares, fossem resolver isso, e a gente sabe que não. É preciso, sim, a integração das secretarias, do MEC, de uma consciência para que isso seja sanado. Do contrário, por isso que eu digo, não adianta falar que é só uma questão pandêmica. Existe uma questão, sim, de responsabilidade e a gente precisa de políticas públicas e a gente reavaliar tudo isso de forma conjunta. Mais uma vez, porque o professor não paga essa conta. Porque eu vou te falar, nesse quesito, mais uma vez, a conta do professor está negativa e a culpa não é dele.
Bom, e outra coisa que eu queria também... É complicado isso, né, Tânia? Porque os sistemas vão jogando tudo nas costas do professor, Exato. mas a valorização desse profissional fica sempre para segundo escalão, né? Exatamente, quando para segundo, né, Paty? Porque a gente sabe que vai bem além disso. A gente vive um momento muito difícil. Eu acho que eu, de verdade, assim, na questão de valorização, eu acho que é um dos piores. O olhar para a escola, para a educação, é tenebroso, a gente já falou sobre isso. Agora, eu vou falar de novo, a gente só tem que tomar cuidado. A pandemia interferiu? Claro que sim, né? Isso aí a gente não precisa nem discutir. Agora, dizer que só é o resultado da pandemia, como se antes tudo tivesse, né, dentro de uma normalidade, não é verdade, né? Então, a gente tem que reavaliar tudo isso, e por isso a gente falou, a conta não pode ser só do professor, a gente tem que fazer isso em conjunto, abrir realmente, e detalhe, aprender a cobrar, porque o professor paga a conta e acaba não cobrando, porque não há união, e a gente já falou isso aqui várias vezes. Então, a gente precisa estar atento a isso. E outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui também, eu acho que é para a gente refletir, veja, não é um julgamento do certo, do errado, mas que me preocupa, assim, é mais uma notícia que a CNN traz, e a Cláudia faz o comentário, né, a professora Cláudia Cossim, que é o número, o levantamento feito da questão da educação à distância, da formação dos professores, né, do curso de pedagogia, que representa, em 2020, 61,1% dos formados, enquanto outros cursos permeiam aí 24,6%, 25%. Gente, é assim, por que o curso de pedagogia, né? De novo, a gente não pode pautar isso só na questão da pandemia. É como eu disse, eu sei que nós vivemos outros tempos, a educação à distância está aí para somar, veja, para somar. Mas se há toda ressalva, e é óbvio que tem que ter, em cursos como o de medicina, o de enfermagem, o de odontologia, por que a pedagogia continua sendo aquele cachorro-quente da praça da cidade principal? O curso mais barato, né? Exatamente, aquele cachorro-quente que custa R$1,99 e ainda vem com aquele suco de abacaxi. Poxa vida, a gente precisa pensar nisso. Como eu disse, vem para somar, vem para somar. Mas diante desse cenário que a gente acabou de falar, dessa defasagem, da questão estrutural, nós não termos profissionais qualificados no sentido da formação, da base, para iniciar esse trabalho, eu não sei o que vai ser da educação, literalmente, daqui 5, 6 anos. Porque a gente já não fala mais de uma questão a gente só já tem política, falta, né, Tânia, de profissionais da educação para assumir diversas aulas. A rede estadual aí está com falta de professores no ensino médio, chegar a 20% das aulas sem professor. E não é só ensino médio, né, Patrícia? É isso que mais me choca. Porque a gente falava dos professores, entre aspas, especialistas, né? Mas o pessoal está abrindo mão disso, mas ao mesmo tempo, é o que eu falo sempre, né? É a tal eu vou sempre, tudo que eu falo, eu vou comparar com o Titanic, né? O cara olha aquela ponta do iceberg, foi só um raladinho aqui e vamos embora. E o negócio tá lá, fincado no fundo do mar. É mais ou menos essa questão da educação. A gente precisa tirar o óculos escuro e visualizar essa questão. Não é uma questão de fazer críticas ao curso à distância, mas a formação de um número tão grande de professores nessa modalidade, a não participação no estágio ou de uma integração, né, com essa questão da formação. Qual é a experiência que esse professor vai levar para a sala de aula? A lembrança que ele tem é do aluno, e no máximo ali do ensino médio, porque ele não tem aquela convivência nem dentro da universidade. Então, assim, é um bando de teoria. Isso porque eu nem vou falar da qualidade desses cursos de AD na maioria dos casos. Você pode pegar 50 apostilas que elas são iguais. Só muda a pessoa ali. Então, eu nem vou entrar nesse mérito. Mas eu acho que é algo para a gente pensar. Nós não podemos deixar essa coisa virar o que está virando, como eu disse. O cachorro-quente da praça central da cidade ao R$1,99. Isso está ficando desesperador. Então, fica aí a reflexão. Eu acho que vale a discussão. Dentro das escolas, eu sou formado? Sim, claro que sim. Até porque você se prepara. Porque os seus companheiros de trabalho, muito em breve, vão precisar mais de você do que você imagina. Porque senão, nós vamos ter que fechar, realmente, e entregar a educação, sabe Deus a quem. Mas vamos lá.
Vamos apresentar o nosso convidado de hoje, do nosso tema hoje, né? Como é que a política pode influenciar na educação, né? E que projetos, né? Tem tudo a ver com isso que você acabou de falar, né? Exatamente, bem pertinente a nossa visita. E eu nem vou falar minha opinião sobre isso, é claro, né? Mas, assim, são os projetos. Ele já esteve com a gente, está aqui de novo, e a gente fica muito feliz. Professor Toninho Vespoli. Professor, muito bom recebê-lo mais uma vez aqui na Coletiva Educação, viu? Toninho. Muito bom mesmo. Hoje o professor vereador, né? Professor vereador. Quiçá logo em breve, posso falar? Deputado estadual, se Deus assim permitir, e a gente vai nessa luta com você. Bom, o professor é criado na Zona Leste, morador da Sapopemba, foi militante da Pastoral da Fé na Juventude, atuou em movimentos sociais pela saúde na periferia da capital. Foi professor de Estado e lecionou matemática na rede pública municipal. Bom, gente, foi não, né? Professor, uma vez, sempre professor, ele só não está agora porque ele está como vereador. Em 2012, tornou-se o primeiro vereador eleito pelo PSOL no município de São Paulo e é o único professor do partido na Câmara. Em seu terceiro mandato, o seu trabalho está construído em pautas em defesa da população da periferia e na luta por mais educação, saúde e transporte público de qualidade para todos. Professor, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Professor, vereador. Bom, eu queria saudar, né, você, Tânia, você, Patrícia, e já parabenizar, né, porque a gente tem poucos canais que discutem educação na base. Claro que os teóricos são importantes, né, mas falar da vivência da base, do dia a dia que acontece no chão da escola, né, eu acho que é importante, muito pouca gente discute isso. Então, esse canal aqui, né, do dia a dia da escola, eu acho que é importantíssimo, né? Parabenizar aí também vocês duas e saudar as pessoas que estão nos escutando, né? Eu queria, Tânia, só falar sobre isso que você falou, né, sobre a questão do EAD. Eu só acho um perigo no Brasil, porque as coisas que deveriam ser complementares, né, igual o ensino EAD, né, eu acho que ele tem o seu valor, né, e que a gente pode utilizar ele muito bem. Mas veja só, né, por conta da pandemia, né, os cursos, à força, acabaram ampliando a carga horária do EAD, mas sem preparo, né, porque não tiveram tempo também para se preparar para isso. Então, assim, né, qual que é a avaliação do MEC desses cursos? Né? Como vocês aqui falaram, né, hoje a pedagogia é o curso mais barato. A gente sabe que a pessoa que está na periferia e que quer estudar para progredir de vida, e isso é legítimo, né, que isso aconteça, mas eles acabam escolhendo, às vezes, o curso pelo preço e não por uma certa aptidão, né? Então, e aí pega esses cursos IAD mal preparados por conta que não tiveram tempo de preparação, porque o curso não foi feito para ser EAD, às vezes foi uma adaptação no meio do caminho, então eles foram trocando a roda do carro com o carro em movimento. É mais ou menos isso, não. É isso mesmo. E aí, então, a tendência, né, do curso, né, não ser um curso adequado para a formação inicial. Aí você vai pega, se esse profissional vai para a escola privada não está muito preocupado com a formação dele, é uma responsabilidade dele, né? Assim a escola privada vê. E a escola pública, né? No caso do governo do estado ou as prefeituras que deveriam perceber isso, pensar, tá, como que a gente vai investir em formação? Porque dinheiro tem, viu? Eu posso afirmar para vocês que dinheiro tem, é que é muito mal empregado o dinheiro na educação, pelo menos aqui na cidade de São Paulo eu posso falar isso com certeza. E aí acaba não acontecendo essa formação. Então, o sujeito, enquanto sujeito, né, ele é mais uma vítima do processo, né? Então, a gente aqui não está falando, a pessoa que está fazendo curso EAD, né, você não, claro, você está fazendo com toda a legitimidade, eu tenho certeza do teu esforço. O problema é outro, né? O problema é toda essa estrutura que nós estamos comentando aqui. E quem vai pagar o pato vai ser a ponta, né, que vai ser o estudante. Com Exatamente. Certeza. Não, muito bem ressaltado, professor. É isso mesmo. Eu não sou contra, mas concordo com o senhor. Na verdade, acaba todo mundo sendo penalizado, né, Toninho? Porque um curso ruim, com uma estrutura deficitária, né? Aquele estudante só tem condição de pagar esse curso,
de acessar esse tipo de educação, e aí todo mundo acaba perdendo, né? E viu, Patrícia, e vamos falar a verdade, com salários mal pagos na área de educação no Brasil, né, a pessoa, se puder, ela já vai pegar 2 períodos, 2 cargos, ou ela vai dar aula no Exatamente. particular, ou numa prefeitura, mesmo se for contrato inicial, no estado, contrato inicial. Então, mesmo que depois venha cursos depois, mas o salário está tão ruim que ela prefere garantir os 2 empregos, né? Para pagar a prestação da sua casa, do seu carro, não sei o que for, da sua vida, né? Os boletos. E aí a pessoa acaba não fazendo os cursos que poderiam aprimorar, né, o seu conhecimento. Então tem Com certeza. A gente vê isso cotidianamente, né, Tânia? A dificuldade que os professores têm de aperfeiçoamento profissional. Porque a gente lança um curso ou propõe um curso para uma escola, olha, tá difícil, o pessoal não está conseguindo pagar o curso, porque a gente realmente está vivendo um momento muito complicado, né? E aí, me corrige se eu estiver errado, professor, mas existe uma mensagem por trás disso tudo também, porque já não basta o não investimento por parte da maioria, né, dos governos do nosso país, né? Existe uma questão, daqui a pouco é fácil dizer assim, olha, a educação não está ruim porque não há investimento, não tá ruim porque não tem bons profissionais. E, mais uma vez, aponta professor que paga. Então, a gente já está atento a isso, as informações e as ações que tem por detrás disso. Porque, assim, fica sempre a ideia que, tá vendo? É fácil ser professor. Quando eu aceito isso, mesmo sendo formado, sem falar nada, eu estou dizendo assim, olha, é fácil ser professor. Você enfia um livro embaixo do braço, pega uns dias, vai para a lousa e está tudo certo. E a gente não muda. Então, a gente não muda só com políticas públicas, com verba. A gente precisa mudar nas ações. Eu acredito nisso, né? Então, como eu disse, me corrija, mas eu penso que é a informação que tem e de escondida, né? Exatamente. Não, mas é aí que tá, né? É fácil dizer que eu não vou pagar essa qualificação porque ele não é qualificado. Quer dizer, a gente está colocando essa tampa, né, da panela de pressão na mão do professor, como sempre, né? E aí, nisso o povo vai ganhando tempo, e pode falar que é frase pronta, mas é isso, um povo não educado culturalmente, academicamente, é muito mais fácil de dominar, e a gente sabe muito bem disso. Ô, Tânia, posso te dar um exemplo aqui de dinheiro muito mal empregado e que gastaram muito dinheiro? No município de São Paulo, aqui na prefeitura, a ideia é boa, né? Fazer todas as salas de aula, né? Uma sala onde tem a data show e o notebook, para ser uma sala também que você pode usar multimídia. mais as mídias, né? Você pode usar a internet, as crianças, hoje é difícil também aquela que não tem um celular, mas mesmo aquela que não tem pode ver no data show, né? E tudo mais. A ideia foi muito boa. Aí a prefeitura vai lá e comprou praticamente data shows e o notebook para todas as salas. Mandaram para as escolas, certo? Então, a escola que tem, sei lá, 14 salas de aula, foram 14 notebooks, 14 data show. Eu vi a nota fiscal. Teve escola que é maior, né, que é MF grande. MF para quem não sabe, são as escolas de primeiro até o 9º ano, né? A nota assim chegava a ser 1 milhão só para uma escola grande, né, de investimento. Aí você fala, nossa, então o governo está investindo, né? Que legal você ver um investimento, né? Aí, passa 1 mês, 2 meses, 5 meses, 8 meses, nada de se instalar esses data shows, certo? Aí nós fomos até a secretaria, requisitamos informações. Passa um ano, nada, aí nós entramos no Ministério Público. Por quê? Porque a gente pensou assim no começo, poxa, esses aparelhos deve ter a garantia de 1 ano. Mas conversando com o secretário, ele falou, não, vereador, não é 1 ano, são 2 anos. Aí, mas mesmo assim, já tinha passado um ano. Exatamente. Aí nós colocamos no Ministério Público, no Tribunal de Contas do município. O Tribunal de Contas do município fez um relatório que mandou para o nosso mandato, que foi nosso mandato que entrou no Tribunal de Contas do município. Há 1 mês e meio atrás, para 2 meses, só 7% das salas tinham sido colocada essa sala que a gente chama de multimídia, sala multimídia. 7%. Sendo que já estava praticamente, há 2 meses atrás, 1 ano e meio que foi entregue esses aparelhos.
Agora, você vê, se foi foi colocado só 7%, quando é que vai acabar de instalar isso? Com certeza, os últimos já se passou a garantia. E mesmo assim, é igual você que tem um celular aí na sua casa, né? Se você tem um celular hoje, ele tem um monte de função. Mas daqui 2 anos, a tecnologia, né? Vários programas vão sendo feitos que vai precisar de uma coisa mais potente. Então, assim, o seu celular daqui 2 anos está meio que obsoleto, vai ficando obsoleto. Agora já tem um 5G, né? Que em Brasília já está como uma cidade piloto, que já está implementando lá o 5G. Então, assim, é um dinheiro totalmente desperdiçado. Agora me fala, Tânia, você, né, igual eu acho que nós não fizemos curso de gestão, pelo menos eu não fiz, não sei se você fez, né? Gestão, sim. Só eu que fiz. Não, também tenho de gestão, também tenho especialização em gestão. Não precisa ser muito inteligente, né? Não. Não precisa nem ser, né? Instalar esse negócio. Qual que é o cronograma? Que empresa que já vai fazer? Ô, Toninho, deixa eu te perguntar, sobre essa instalação, foi contratado uma licitação da prefeitura para instalar todas as escolas, ou cada escola contratava a empresa, um técnico, para instalar esse equipamento? Então, Patrícia, olha, você colocou numa coisa, num ponto-chave, porque é isso que nós falávamos. Olha, manda o dinheiro para as escolas, em PTRF, Cada escola contrata. Né, e deixa as escolas, que eles já têm as pessoas que fazem a manutenção na unidade. Sim. Essas pessoas iam lá fazer a instalação. Eles falaram que não, que eles queriam fazer o contrato. Na verdade, a gente está no Brasil, né? Eu vou contar para vocês por quê depois, nos bastidores, tá? Porque eu sei que vocês são inocentes, vocês não conhecem o Brasil ainda. Eu vou contar para vocês depois que a gente encerrar. É mais ou menos isso mesmo, viu, Tânia? É isso mesmo. Então, mas a preocupação é mais com a compra do que para realmente aquilo estar instalado e os estudantes estarem usando. Esse que é o problema, né? Então, o dinheiro tem muitas verbas que são descentralizadas, né? Dentro da estrutura da prefeitura, tem muitas verbas que são descentralizadas, vão para a PM da escola, e a escola contrata e compra e faz o que tem que fazer. O prefeito secretário fazer uma portaria dando essa permissão para se usar o dinheiro do PTRF, por exemplo, para tal coisa. Só isso. E fora que a gente diz uma coisa também, né? É lógico que essa questão de verba, de dinheiro é extremamente importante. A gente vê isso daqui a pouco virar sucata, né? E como a gente já viu ambulância, já viu outros equipamentos, uma bandinha rítmica, né? Uma fanfarra lá dentro, trancada, e a gente sabe isso, papel, sulfite. A questão é que, assim, existe uma frustração também, seja por parte do professor ou do aluno, principalmente dessa escola de periferia, que em casa esses alunos não têm acesso à tecnologia, porque, boa noite, Brasil, é assim, eu posso ter lá 24 horas por dia o meu celular na mão, pegando o Japão, a Indonésia, quem quer que seja. Essas crianças, né, esses alunos em casa, às vezes não têm o que comer, então, é assim, é de uma grande frustração, porque era a grande oportunidade de se ter acesso, de se conhecer essa tecnologia, de se alfabetizar para essa tecnologia, ampliar, né, o leque de metodologias e possibilidades desse professor, que também fica amarrado, que é criticado quando vai para a lousa com um giz, mas que não tem o material acessível a todo momento ali para que ele possa trabalhar. Então, de novo, a gente tem duas situações ali, que é o investimento que é jogado fora, a verdade é essa, e essa eterna frustração que aluno e professor vivenciam, né, nesse país. Isso que nós estamos falando da maior cidade da América Latina, né? Eu tenho até medo de imaginar o que acontece pelos fundões desse país aqui. Toninho, deixa eu aproveitar aqui a nossa conversa, e tem algumas perguntas aqui que chegaram. Uma delas quais são os principais projetos que estão hoje tramitando sobre educação, né? Hoje na Câmara Municipal, ou se você tem conhecimento de projetos federais, estaduais, quais são os principais projetos aí que você tem conhecimento que estão tramitando aí sobre educação? Então, tem projetos que eu acho que são bons e outros que são ruins, né? Um projeto que eu não gosto, né? Fiz o debate e estou votando contra nas comissões e vai para plenário e nós vamos votar contra,
é um de colocar detector de metais nas escolas, né? Pelo menos nas escolas públicas do município, né? Porque a gente não pode legislar para o Estado. Por que eu acho ruim, né? Porque quem não conhece a dinâmica da escola municipal, né? Nós temos a direção, né? Da escola, que é o coordenador pedagógico, o diretor e o assistente de direção. Você tem os professores e você tem o quadro de apoio. O quadro de apoio, né, que são os nossos ATS, ou eles ficam no corredor, que são inspetores, ou eles ficam lá na secretaria, certo? E um dos ATS geralmente é colocado como secretário, certo? Da unidade, né? Que faz ver um pouco a vida funcional dos servidores daquela unidade. Cara, tem o pessoal da limpeza, que é terceirizado, tem o pessoal do vigia, que é terceirizado, e tem o pessoal da cozinha, que é terceirizado. Mas praticamente a dinâmica é essa. Então, na hora que você colocar um detector de metal ali, né, qual servidor que tem a função de ficar lá no detector para pegar se a criança, o adolescente ou estudante está com uma faca ou está com alguma coisa? Não tem. O servidor, se alguém entrar lá uma arma, né? Uma arma de fogo. O servidor, ele pode guardar uma arma de fogo? Ele pegou uma arma de fogo. Ou ele pode guardar, ele não tem esse direito de guardar, porque ele não tem... Né, essa função, essa autonomia, né? A função, e ele também não tem aquela, como se fala, aquele documento que você tira para porte de arma. Porte, né? Você está guardando uma coisa, então ele mesmo está infringindo. Ele está correndo um risco ali de manusear aquela arma, né? Isso, e agora vê se eu estou falando isso de uma forma legal. Agora, se eu sou um jovem, estou com uma faca entrando na escola, né? Na hora que um adulto vai tirar de um jovem, a possibilidade de reação desse jovem para não querer entregar e já fazer uma besteira logo ali é enorme. É um risco para todo mundo, né, Toninho? É um risco para outras crianças, é um risco para a família que está levando a criança para a escola, é risco para todo mundo. Para o diretor, a criança levou uma arma, ele vai tirar da mão da criança, só que ele não sabe manusear essa arma. Ele pode atirar em alguém por engano, ele pode atirar nele mesmo. Quer dizer, é um risco para todo mundo. A escola não é um ambiente para isso, né? Policialesco, né? E mais ainda, né? Se a gente for olhar assim, falar assim, mas qual que é a incidência, né, desse tipo de questão, né, do estudante levar uma arma para a escola ou uma faca, assim? A gente sabe que esse tipo de coisa sai notícias no Brasil, né? Mesmo que foi lá, sei lá, no Pará, é manchete em tudo que é lugar. Em São Paulo é manchete em tudo que é lugar. Então, assim, qual a incidência disso durante um ano? A gente pode escutar um ou dois casos. Na rede municipal, de repente, sei lá, nos 5 anos... É mais raro ainda, né? Nos 5 anos, na rede municipal, talvez teve uns 2, 3 casos em 5 anos. Será que o investimento disso daí, né, compensa a incidência desse tipo de questão? O que eu estou falando é que parece que empresas desse tipo de indústria... Está fazendo um lobby aí, né? Está fazendo um lobby, porque é mais uma coisa que se vai se gastar e que depois não vai ter utilidade nenhuma, que eu tenho certeza que daqui a um tempo, né, vão ser retiradas das escolas. E até o clima que fica na escola, né? Porque a escola, ela prioritariamente é um ambiente de acolhimento e não um ambiente policialesco, né? Que vai ficar ali tomando conta, né? A escola não é cadeia, né? E fazendo parênteses, né? Sem contar que a maioria, infelizmente, já tem uma estrutura, né, uma pintura na parede que já lembra outras coisas que não deveriam lembrar, né? Aqueles portões, né? A quantidade de grades que às vezes tem na escola. Exato, já dá uma ideia de cárcere que me assusta, né? Quer dizer, você não sabe o que está sendo protegido, quem está dentro, quem está fora, qual a ideia que é. E a gente entra numa situação dessa de armas, né? Agora tem um outro também, que é da vereadora. O projeto é público, não estou falando, né? Estou falando, né? O projeto é da vereadora. Não estou difamando a vereadora, né, Toninho? Não estou. Estou falando aqui, o projeto é dela, inclusive está lutando para que passe na Câmara, né? Que é o projeto com o número dele aqui, ó, 573 de 2021, que quer
terceirizar as gestões das escolas. Já falamos bastante aqui, né? Críticas. Então, isso daí é quase, quem vai lembrar aqui, do Paz do Maluf, né? O Paz do Maluf, na saúde, né, ele não implantava o Sistema Único de Saúde. Só de não implantar o Sistema Único de Saúde, a maioria não sabe. A gente perdeu verbas federais, porque quando você implanta o programa SUS, vem uma verba federal para o município. Na hora que você não implanta, então é quase assim, vocês querem autonomia para fazer o sistema de vocês, então vocês não recebem verba federal. Se a gente fazer um plano desse, né, a gente pode perder verbas federais, né? Isso é uma questão, né, que não é quase discutido. E também que a vereadora, eu acho, nem sabe disso, porque ela não discutiu isso. Senão ela não teria proposto isso, né? Mas mais que isso, né, na hora que você ponha uma gerência, né, de OS, que tem uma mentalidade, e não tem problema ter essa mentalidade, só tem que ter essa mentalidade no lugar certo. Uma mentalidade empresarial e gerencial em uma escola é difícil funcionar. Por quê? Porque a escola é outra coisa, não é uma produção, né? A escola é um lugar, né, de se construir conhecimento, né? Então, conhecimento não tem jeito, né? Não é uma máquina, é um robô. Cada um tem um pouco o seu tempo das coisas, né? Eu demorei isso para entender, né? Eu tenho filhos gêmeos, a menina teve o tempo dela, o menino é mais devagarzinho, tem o tempo dele, o homem é mais devagar para tudo, né? Vamos falar que é verdade. Mas... Isso que os seus meninos são gêmeos, né, Toninho? São gêmeos, e eu naquela época não entendia, né? E ficava, né, em cima dele, não tem tipo, a sua irmã tá fazendo aqui, você tem que fazer igual, né? Mas por que isso, né? Os dois têm a mesma criação, mesma alimentação, os mesmos estímulos, uma série de coisas, né? Então, assim, cada um tem o seu tempo, e a pessoa pode cair em equívocos que eu caí por inexperiência enquanto pai. Mas a gente está falando de política pública, a gente não pode ter esses equívocos, ainda mais quando a gente já tem técnicos, já tem uma expertise, né? A gente tem um acúmulo de conhecimento que já entende muito bem essas coisas. E essas pessoas, e o PAS também deu errado, porque esse conflito, né, de as pessoas com essa mentalidade querer gerenciar os servidores públicos. Tanto é que o PAS não deu certo, né? Logo acabou as eleições e foi desfeito o PAS. E eles vão nessa mesma linha, né? Esse projeto, eu acho que inclusive, uma das maneiras de se acabar com o ensino fundamental sendo dirigido pelo Estado e pelo município. Porque, assim, se a gente for ver, quando eu falei aqui para vocês, que o que é complementar acaba virando regra... Que foi o que aconteceu com a educação infantil, né, Toninho? Que era as EMEIs e as SEIs, na verdade, a SEI, que as SEIs conveniadas, elas complementavam o sistema e hoje elas são maioria dentro do sistema, né? São em torno de 80% a 82% do sistema, né? Então, assim, sei lá, eu acho que tem que ter essa complementação. Eu também não sou radical, não, tem que ser 100%. Porque às vezes você está, sei lá, numa área de manancial, por exemplo, né? Lá na Zona Sul, você não pode ter construção, né, nova. Sim. Lá. As pessoas fazem casas, mas de forma irregular, mas o Estado ou a Prefeitura não pode fazer. Então, assim, se não vai fazer, não vai ter, sei lá, tem pessoas lá, não vai ter escola lá dentro? Uhum. Tem que ter. Então, assim, uma escola menor, né? Porque a Prefeitura tem que construir uma escola grande, né? Isso. Então, por que não ter essa parceria ali, já que não pode ter? Né? Então, pelo menos é uma maneira de garantir a política pública para as pessoas lá. Então, eu não sou também, 100% não. Mas se é de forma complementar, tem que ser de forma complementar e não virar regra. Eu tenho certeza que eles vão acabar, se isso passar, implementar isso em todas as unidades escolares. Claro que pode demorar 5, 7, 8 anos, eu não sei o tempo, mas depois é o fim, porque essa gestão terceirizada, ela inclusive pode chegar e falar, eu não quero trabalhar com servidores públicos, eu quero ter o meu quadro. Então, de ofício, os servidores públicos vão ter que se remover daquelas escolas, quer dizer... Caramba! Então,
E aos poucos você vai fazendo a mesma coisa que você fez com educação infantil, você vai fazendo com educação fundamental, ou seja, né, você vai terceirizando tudo. Sim. Porque se a gente olhar, eu sempre falo, né, a gente tem uma vida curta em relação à história, mas se você for pegar a história, não precisa ser também tão comprida, vai pegar a época do Collor de Mello, né, que existia aqueles propagandas falando de um elefante, o Estado é grande, o Estado é grande, não funciona. É pesado. De lá para cá, está havendo uma privatização e terceirização sem precedentes. Basta ver todos os presidentes e presidenta que passou no Brasil acabaram terceirizando. E muita gente, né, Toninho, assim, que não conhece como funciona a gestão pública, acaba caindo nessa ideia porque ela foi muito massificada na cabeça da população, que o Estado não tem competência para dar qualidade aos serviços públicos, né? Então, tem muita gente que não sabe como funciona, fala, não, coloca na mão da iniciativa privada, coloca um gestor aí e coloca alguém para gerir que vai funcionar melhor. E nem sempre, principalmente em relação à educação, é assim, né? Porque educação é uma área muito específica, né? Ela tem outros processos que é diferente de você gerir uma empresa, né? E, Patrícia, se a gente for lembrar, né, você e eu tenho mais ou menos a mesma faixa de idade, você deve ser um pouquinho só mais nova que eu. Se você Ainda bem que ninguém falou da minha, mas tudo bem. Mas se você for lembrar, quando a gente era jovem, o que a gente escutava? Não, pode privatizar tudo, mas segurança, saúde, educação, não. Exato. Hoje acabou isso. Se eu pegar no município de São Paulo, 70% da saúde é terceirizada para a UES, né? Se pegar a educação infantil, eu falei em torno de 82%. E agora, né, eles vão atacar fortemente a educação. Em alguns estados, igual Minas Gerais, já atacaram a segurança. No final das contas, é conversa. Eles querem que tudo seja terceirizado, né? E eles querem o Estado só para cobrar os impostos e pagar essas empresas terceirizadas. Se você falar para mim assim, Toninho, mas você não acha que algumas coisas na iniciativa funcionam melhor? Ah, claro, eu acho que o Estado, por exemplo, não tem que ter rede hoteleira. Para que o Estado ter rede hoteleira? Isso daí tem que estar na mão da iniciativa privada. Sim. Agora, por exemplo, só vou dar um exemplo que nós estamos falando de educação, mas é o que a gente deixa bem explícito o que eu quero falar para as pessoas. Então, vamos supor que a gente está vendo que as rodovias na cidade de São Paulo, e mesmo no Brasil, porque o transporte de alimentos de rodovia encarece, basta a gasolina aumentar, isso tem um impacto forte no preço dos alimentos. Se a gente fosse ter um investimento em massa, né, em transporte rodoviário, né, trem e também metrô, não era bom que o Brasil tivesse uma empresa, né, igual a CSN, né, estatal? Por quê? Porque eu, tirando o ferro, eu tenho condição de controlar o preço da chapa. Se eu quero fazer, como estratégia de desenvolvimento do país, né, um sistema ferroviário que vai ter uma malha para tudo que é lugar, a gente vai transportar os alimentos, né, e tudo mais. As pessoas, todo mundo, né? Isso, pessoas também, né, por ferrovia. Na Europa a gente vê um pouco isso. Eu nunca fui para lá, mas a gente lê, a gente vê fotos, né? Sim. Você anda por vários países por trem, né? O próprio Estados Unidos, que tem uma dimensão parecida com o Brasil, tem uma malha ferroviária grande que vai cortando o país todo, tal, e coisa antiga, né? Não é nem de agora. Só que essas empresas, na mão de iniciativa privada, e na mão principalmente de iniciativa privada de estrangeiros, né? Na briga geopolítica, eles não querem que o Brasil se desenvolva. Sim. Uma das maneiras, então, coloca a chapa de aço, de ferro super cara, porque o Brasil não vai conseguir fazer esse tipo de investimento. Então, para você desenvolver coisas, enquanto estratégia de nação, você precisa de ter alguns aparatos para que isso aconteça, né? E a educação, claro que é uma delas, porque sem pesquisa nós não vamos para lugar nenhum, né? E aí eu queria fazer um parênteses, Tony, que eu acho importante. Quando a gente fala dessas outras questões, mas voltando para a educação,
Eu já cansei de falar aqui inúmeras vezes que eu não sou contra a escola particular, muito pelo contrário, mas sou contra, sim. Abre-se uma escola particular e o sistema deixa o barco rolar. Então, assim, nós temos escolas renomadas, que realmente cumprem o seu papel, que formam desde o acadêmico ao cidadão, porém nós temos escolas que ficam lá, né, para inglês ver, como se diz. Então, assim, ninguém acompanha o projeto político-pedagógico, ninguém vê a questão da valorização, os acordos que se faz com o professor. Então, assim, internamente, a gente fica às cegas. Se a gente vai fazer um levantamento só em São Paulo do número de escolas particulares que funcionam na cidade, isso é prefeitura, gente, que funcionam sem a autorização definitiva. A gente viu o caso da escola da Vila Formosa aí, que a gente sabe que aquela escola lá, quantos anos ficou? Eu conheço escolas, a gente sabe pela coletiva, mantenedoras que imploram para algumas DREs autorizarem a sua escola. Então, assim, existe um grande perigo por trás disso, porque a gente coloca a escola pública como responsável pelo baixo índice de aprendizagem, mas a gente não faz o levantamento também das escolas particulares, muitas vezes, que simplesmente é o mercadinho também da esquina para ganhar dinheiro. É que eu falo, eu defendo, eu acredito, porém, o que é certo é certo. Então, só terceirizar a coisa e deixar ela correr, volta na primeira situação que nós falamos do IAD. A gente nunca vai falar de qualidade educacional quando as coisas legais não forem cumpridas. Não, sim, Tânia, é importante essa reflexão, né? Nós temos escolas particulares de excelente nível, não é? Mas é que eu falo, quando você vai ver o preço dessas escolas... Exato. R$3.000, R$4.000, é o que eu sempre falo, educação de qualidade não é barata. Tem que ter investimento. Se eu não me engano, é porque o dinheiro que você gasta, por exemplo, para merenda escolar, que varia, né? Educação infantil é um tanto, educação EJA é outro, ensino médio é outro. Mas, em média, varia de R$1,50 a R$2,50. Como que você por alimentação, não por dia, por alimentação, mas como que você vai ter uma alimentação de qualidade? Cara, a prefeitura compra de grande quantidade, consegue baratear muito. Mas vamos convir que R$2,50 não é um dinheiro razoável para você proporcionar alimentar bem uma criança, né? Exatamente. Né? Então, assim, como que você vai ter qualidade com esse tipo de coisa? Não tem condição. Então, eu falo assim, olha, educação tem que ter investimento. Quando a gente estava discutindo o Plano Municipal de Educação, né, a gente conversou com um professor da USP, que é especialista nisso, e ele falava assim para a gente, o dinheiro da verba de educação, apesar de ser mal empregado, se a gente quiser uma educação de qualidade, o dinheiro dá para atender o sistema como ela é hoje. Se a gente tiver de construir novas unidades, contratar, né, fazer concurso, pegar mais professores, né, ter uma alimentação de melhor qualidade, isso, aquilo, tem que ter uma verba maior. Porque é isso, né? Não tem mágica. Nada de qualidade é barato. Você que está escutando a gente aí sabe disso. Você vai ir lá fazer um orçamento de um pintor na sua casa, né? Se um fala que é 5.000 e o outro está falando que é 1.000, a diferença é muito gritante, né? Você vai Alguma coisa tem, né? Você vai ter uma dor de cabeça, né? Porque é isso. Porque, queira ou não queira, as coisas de qualidade, né? Geralmente tem que ter investimento. E a questão do investimento no professor também, né, Toninho? Tem uma pergunta aqui do professor Paulo Vono, que está sempre acompanhando a gente aqui. Ele é professor da rede municipal, falou que acompanha o seu trabalho, que gosta muito e tal, e que ele está falando que todos falam sobre educação em primeiro lugar, mas votam tudo que é projeto contra a carreira do magistério, inclusive aprovaram mais descontos no salário dos professores recentemente. Existe algum projeto para reduzir essa carga tributária dos professores, que, segundo ele, já ajudaria muito? Ele falou alguma coisa sobre o FEFIM, que é um desconto. FUNFIM.
E ele falou que se não tivesse esse desconto, já melhoraria muito. Então, ele mandou um áudio para a gente, assim, perguntando mais focado nessa questão da valorização do investimento no professor, né? E se tem algum... Porque foi aprovado o Sampaprev, né? Que aumentou o desconto dos professores, previdenciário, mas existe algum projeto para reverter isso? Ou como é que está essa situação, Toninho? Então, em nível federal, tem lá um projeto que eu sou muito franco, é minha opinião. Minha opinião é minha opinião, não é a verdade. É só a minha opinião. Que é de não cobrar imposto de renda para o pessoal da educação, principalmente para os professores. Eu acho isso muito difícil passar, né? Porque o governo vai trabalhar com certeza para que isso não aconteça, né? E o pessoal não sabe quem é servidor público, né? Não para o professor particular, mas quem é servidor público, o dinheiro de imposto de renda vai para o governo federal, mas volta para o município, né? No caso, até agora, do Sampaprev 2, o do servidor público municipal vai voltar para o FUNPREV, não mais para o tesouro do município. Então, também tem o lobby dos prefeitos, né? Para os seus parlamentares, os seus estados, para não aprovar um negócio desse. Então, isso eu acho muito difícil. Quanto aqui ao Sampaprev 2, que aí é onde teve o aumento previdenciário, o aumento previdenciário incide só para os aposentados, né? Para o pessoal que está na ativa, o valor é o mesmo, no caso, 14%. Então, antes vinha no Lerite e PREM, né, 14%, cobrava os 14%, agora mudou ou para FUNFIN ou para FUNPREV, né? Ah, tá. E qual que é a diferença entre um e outro, Toninho? O FUNPREV é uma aposentadoria de capitalização, certo? Então, você tem a sua única conta. E quem é FUNFIN, não. É uma conta só de todos os servidores. Ah, tá. Então, o professor que é concursado, ele é do FUNFIN, e o professor que é contratado, ele é do FUNPREV. Não tem nada a ver com isso. O contratado, ele contribui para o INSS. Ele não contribui para o regime próprio. Entendi. O que diferencia você ir para o FUNFIN ou para o FUNPREV são 3 questões. Uma, a pessoa tem que ter entrado na prefeitura até o dia 27 de dezembro de 2018. A pessoa não pode ter nascido depois de 31/12 de 59. Acho que é 59 ou 53? Não, 53. 31/12 de 53. E a pessoa, terceiro elemento, não pode ter feito a aposentadoria complementar do Sampaprev 1. Se ela tem essas 3 questões, então ela não aderiu ao Sampaprev, ela entrou antes, né, de 27/12 de 2018, e ela nasceu, né, depois de 53, ela vai para o FUNFIN. Se ela falhar um desses 3, ela vai para o FUNPREV. E aí o FUNFIN é isso, ainda é uma previdência solidária, está todo mundo junto, né? Uma única conta, as pessoas que entram ajudam a pagar isso daqui, né? Tanto a aposentadoria... a previdência comum que a gente conhece, né? Que é mais isso, normal. Essa aqui não, aí cada um já tem a sua conta. E aí os 2 fundos vão ser gerenciados hoje pelo IMPREM, mas ela vai poder pegar um banco, que é uma instituição financeira, banco, para gerenciar esses fundos. Então, veja bem, se eles comprarem uma ação da Petrobras com data de 1 ano, esse título vale por 1 ano, se daqui a 1 ano a Petrobras teve 20% de lucratividade, e o FUNFIN, que é uma única conta, vai ter 20% de aumento de lucratividade. As contas individuais, da Maria, do José, do Pedro, o que entrou depois de 2018, também. Mas só que se a ação tiver 20% de prejuízo, a conta pessoal do FUNPREV, a pessoa teve 20% de prejuízo naquela conta dela, da sua futura aposentadoria. E o servidor não tem como gerir isso. Tipo, se o fundo, o banco quiser investir esse dinheiro e perder o dinheiro, o servidor não tem como falar, não quero que invista o meu fundo nisso aí. Não tem. Então, eu falo assim,
Eu sempre falo assim, o pessoal fala assim, Toninho, o que foi pior? Eu estou no funfim, né? Porque outra coisa que o pessoal não sabe, todo mundo pensa que vereador é igual deputado lá. Né? 2 mandatos, você está... Você vai aposentar agora, Toninho, né? Com salário de vereador. Não, gente, isso não existe nas prefeituras do Estado de São Paulo e nem na Assembleia Legislativa. Isso, sei lá, já tem uns 20 anos ou mais. Isso não existe. Então, eu sou quem é vereador e deputado estadual não tem aposentadoria como deputado, como vereador. Não, eu pago a minha previdência em cima do meu salário de professor. O desconto dos 14% é em cima do meu salário de professor. Quando eu me aposentar, vou me aposentar pelo IPREM, porque eu sou servidor público como professor, certo? A pessoa, o vereador que não é funcionário público, está lá contribuindo pelo INSS, entendeu? Tudo bem, aí ele está contribuindo em cima do salário do teto, porque você não se aposenta agora mais acima do teto, sim, certo? Então, agora, se ela quiser, ela faz uma aposentadoria complementar, como se eu quiser, eu faço uma aposentadoria complementar. Isso aí já não existe há 20 anos, já, que a gente vê muito no Facebook. O pessoal fala qualquer coisa e todo mundo acredita, né? Vem lá da Câmara de Deputados e ainda faz analogia que está valendo ainda para a Assembleia Legislativa e para as câmaras de vereadores do Estado de São Paulo. Então, isso não existe mais e faz tempo. Então, mas aí, de projeto, aqui respondendo a pergunta do Paulo, o único projeto que tem aí para tentar melhorar um pouco essa situação é esse projeto federal aí. Aqui no caso, só para a pessoa entender, os 14% é em cima do salário. Aposentado, como que era antes do Sampaprev 2? Ele pagava 14% o que ultrapassasse o teto do INSS. Isso é no Sampaprev 1? Não, esse é o Sampaprev 2. Não. No Sampaprev 1 ele pagava acima do teto. Agora ele tem que pagar sobre tudo. Agora ele paga acima de um salário mínimo. Então, só para o pessoal saber, o teto, mais ou menos, está em torno de R$7.000, R$7.060, R$70. Então, a pessoa ganhava 8.000, vou fazer, tá, como se fosse 7.000 redondo o teto, só para você ter uma ideia. Então, ó, a pessoa ganha 8.000. Antigamente, como que ela pagava? 8.000 menos 7.000, que é o teto, então ela vai pagar só em cima desse 1.000 que passou o teto. 1.000 vezes 14% é R$140 que ela pagava. Agora, é em cima do salário mínimo. O salário mínimo está 1.212. Coloca 1.200, né, reais. 8.000 menos 1.200 dá 6.800. 14% em cima de 6.800 dá mais ou menos em torno de R$900. 870. Então, de 140, a pessoa passou a pagar 870, mais ou menos. Então, ela pagou muito. Aí o pessoal, só para saber também, para o pessoal saber, professor da rede municipal está sem ter reajuste inflacionário, não é aumento salarial, é reajuste inflacionário desde 2016. Então, esse ano vai fazer 6 anos que não tem reajuste inflacionário. Então, você imagina o salário praticamente congelado em 6 anos, a inflação do jeito que está alta nesses últimos anos, nesse último período, e ainda ter um desconto desse no Olerite. De quase R$1.000. Na situação que a gente está vivendo hoje, né? De inflação, nervoso. De tudo, né? Sim. Agora, sim, Paulo, isso já passou na Câmara, nós votamos contra, teve todo aquele barulho. Foi. Nós perdemos, né? Então, a lei já está vigorando, por isso já está cobrando das pessoas. A gente entrou na justiça com a DIN, né? Nós entramos no Tribunal de Justiça de São Paulo, porque lei municipal você entra, a maioria das vezes, 99% das vezes, no Tribunal de Justiça. Só que tem outros ADINs correndo lá no Supremo, e também que tem a ver, né, com as mesmas questões aqui do município. Então, o Tribunal de Justiça falou assim, olha... Porque isso também está acontecendo no Brasil inteiro, né, Tony? As prefeituras e os estados estão fazendo esse confisco aí do salário dos aposentados no Brasil todo, né? Porque Patrícia, a lei de 2019 do Bolsonaro, que fez a reforma da Previdência, está sendo balizador de todos os municípios e estados. Então, o nosso, por exemplo, é um copia e cola do governo Bolsonaro, só que
o prefeito ainda piorou muito mais do que o de Brasília. É o copia e cola, mas faz diferente, ou seja, nós fizemos pior. Mas o diferente é sempre para piorar, viu, Tânia? Não, é a piada pronta, mas triste, né? Mas é verdade. Então, assim, o que nós agora estamos esperando? A nossa DIN está correndo. Vai ter de resolver, né, essa do Bolsonaro lá em Brasília e aí para depois julgar a nossa. Porque a nossa, claro, que o que for julgar lá vai ser automático para cá, mas aqui na nossa tem algumas especificações que lá não tem. Então, eles vão esperar julgar aquela para ver o que cai e o que não cai, para depois julgar a nossa. Mas a única coisa é na justiça agora. Ou, se não, há outra possibilidade, porque vereador não pode fazer projeto de lei para mudar isso. A gente pode fazer assim, se vir do Executivo um projeto para a Câmara Municipal, aí sim nós podemos modificar, porque o Executivo trouxe o debate para a Câmara. O início desse debate tem que partir do Executivo, não do Legislativo. Então, se entrar um outro governo e um outro governo quiser mudar para melhor, ele pode colocar um projeto na Câmara e mudar isso. E reverter essa situação. Então, é importante. Então, quem a pessoa vai votar para presidente, quem vai votar para governador, e futuramente, na eleição municipal, que são essas pessoas que vão poder mudar essa questão previdenciária, né? E acho que vale fazer uma ressalva aí, que a gente sempre faz, seja em curso, seja aqui no dia a dia, em qualquer lugar. O fato de nós sermos formados, professores, gestores, não importa. Gente, nós precisamos conhecer a nossa legislação, seja ela no âmbito pedagógico, seja ela no âmbito administrativo, é isso que muitas vezes está contra a gente. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente só vai saber de uma votação ou entender essa lei depois que ela já aconteceu. A gente vai deixando as coisas... Né, exato. Na vida do professor, na vida do servidor, quando a coisa já aconteceu, né? Professor, o senhor pode dizer isso até melhor do que eu. Quantas vezes um professor vai descobrir que ele não tem direito? Isso eu digo um professor da prefeitura do estado mesmo. Vai descobrir que tem um direito ou não tem um direito, quando já está lá há 5, 6 anos, não entende a legislação, o estatuto. É preciso que você entenda isso. A forma que a gente tem de lutar é também entender a legislação que nos ampara. Porque, assim, a gente está no ano de eleição, é o que a Patrícia falou. São esses caras, essas mulheres, esses homens que você eleger aí, que vão poder melhorar, modificar ou piorar de uma vez por todas. Então, acho que é importante a gente pensar que o nosso voto não pode ser pensado só para o governador, para o prefeito e presidente, que a gente foca demais nisso, e aí a gente não analisa vereadores, deputados, senadores, e, na verdade, são eles que vão... Assim, gente, a gente está na mão de quem a gente elege. A gente precisa saber quem a gente elege, a gente precisa acompanhar quem a gente elege. Então, assim, professor não vota em professor, mulher não vota em mulher, aquelas coisas que a gente conhece de Brasil. Eu acho que o que é tudo isso é muito importante ser falado, mas a base de conhecer essa legislação é de suma importância, porque só se revoltar depois não adianta, gente. Porque essa pergunta que o Paulo fez, muitos professores não conseguiram nem atentar, de repente vai lá pegar o Lenite agora e tentar entender isso, que, por exemplo, o professor Toninho esclareceu. Então, você precisa conhecer isso, viu? Viu, Tânia? Você está corretíssima. Eu estou falando isso porque, olha, desde março está valendo já o Sampa Prev 2, desde março. Eu continuo indo em escolas, em horário de jeito e da formação sobre essa questão. Até ia te perguntar isso, Toninho, da caravana da educação. Se você já quiser emendar e falar um pouquinho sobre como é que você trabalha aí nessas visitas das escolas, é legal. Então, a gente, no nosso mandato, a gente tem servidores que é da educação, né? Nós temos 5, fora eu. Então, às vezes vai eu com um deles ou 2 deles visitar a escola, mas eles também vão sozinhos. A gente só tem uma ideia nesses... Né, a gente está visitando mais nesses 6 anos de mandato últimos, nós visitamos já em torno de quase 800 unidades escolares, né? A gente está falando de alguma coisa em torno de 3.000 unidades escolares no município, da rede do município. Então, a gente, mesmo assim, em 6 anos, visitamos 800 unidades. Talvez não chegue a 800, porque teve algumas que a gente
visitamos 2 vezes, porque vimos um problema tão grave, fomos depois lá, depois de 2 meses, para ver se estava resolvido aquilo. Então, 800 visitas, mais ou menos umas 740 unidades escolares, né? E a gente gosta de ir porque não adianta, você tem cada unidade é um universo, ela é diferente, mesmo às vezes numa mesma região, igual vai São Mateus, você tem unidades perto uma da outra, as realidades são muito diferentes, né? A estrutura é diferente, às vezes uma foi construída 50 anos atrás e a outra foi construída 3 anos atrás, né? Os estudantes, às vezes, vêm de comunidades diferentes, então é tudo diferente, né? E dali dá para a gente ver bastante as necessidades. Então, foi aí que a gente vê encaixotado, lá no caso, os aparelhos da sala multimídia, ou você pegar um tablet na mão e não entender como um secretário compra um tablet pesado daquele, e você, por exemplo, pegar o nosso celular, você aperta na tela, ela já responde rapidinho, né? O tablet, eu que sou adulto, tem que ficar apertando, porque ela não tem a mesma sensibilidade. Imagina uma criança que está no primeiro ano, pegar aquele tablet e usar aquele tablet pesado, que não tem uma sensibilidade tão boa na tela, né? Então, assim, a gente vê cada coisa, eu não estou brincando, gente, precisa de ver. Isso acontece de verdade, né? Tem hora que eu não acredito, tipo, você ir em uma unidade que você chega assim, lá está fechada, aí você conversa com os vizinhos para falar assim, mas está fechado por quê? Ah, tá já fechado tem 1 ano e meio. Ah, o que aconteceu? Ah, o pessoal aí, os mano, é isso que eu tinha escutado para ele ver, os mano entraram aí, destruíram a escola. Ah, destruíram a escola por quê? E o vigia? Ah, não, porque foi na pandemia. É que uma árvore que estava fora da escola caiu dentro da escola e atingiu a caixa d'água. A Defesa Civil interditou a caixa d'água. Interditou a caixa d'água, tira as crianças de lá. Como a escola vai funcionar sem água, para as crianças beberem, para a questão do banheiro e uma série de coisas? Transferiram a escola para outra unidade, as crianças, né, os estudantes. E o prédio está fechado. Aí o pessoal foi lá e roubou tudo da escola, quebrou a escola todinha, roubou tudo. Uma árvore que o subprefeito, que há 3 anos a diretora me mostrou, tudo que é requerimento para se retirar aquela árvore, que ela estava com cupim, não adiantava só podar, tinha de tirar ela. 3 anos, ela tem um dossiê. E eu falei, guarda isso, porque ainda vão tentar colocar cupim em você. E aí a árvore caiu para cima, agora o prejuízo está na casa de 2 milhões. Por causa de uma para refazer a escola, porque a árvore caiu em cima da escola. A gente vê cada coisa, gente, que não tem assim. Olha, gente, é só visitar. Mas isso daí também dá uma vivência, porque tá, eu sou professor, mas tem 10 anos que eu estou como vereador. Acontece muita coisa. Então, isso dá para saber como que estava, por exemplo, mais recente, antes do recesso. Tinha escola que estava com 7 profissionais de educação com Covid. Você já imaginou, às vezes 4 professores, 5 professores e 2 ATS? Você sabe o que significa isso em uma unidade escolar e sem eles repor ninguém? O que significa isso? Né? É claro que ainda bem que a vacina está segurando a situação, as pessoas não estão indo para uma modalidade de gravidade e tudo mais, mas isso é fato, isso tem um impacto na educação. Quando vocês até falaram assim no começo, como está a educação agora, estão colocando as coisas nas costas dos professores, eu falo para vocês com toda certeza, né? E estão ainda enganando os pais, falando que voltou em uma normalidade, que essas crianças estão tendo aula, raramente você vai conseguir ter o quadro completo, porque os profissionais estão afastados. Então, isso ainda não acabou. E aí, quando aquele estudante vê o professor sendo afastado, isso mexe no psicológico dele, porque ele vai lembrar do irmão, da mãe, do pai que ele perdeu na pandemia, porque eles não estão tendo nenhum auxílio psicológico para nada. E é por isso, né? Tenho certeza que vocês estão escutando muita gente, que tem muita gente falando assim, poxa, olha, né? Os alunos voltaram mais ariscos, mais agressivos, e não é só os alunos, os pais dos alunos também, porque todo mundo viveu isso daí que nem ninguém aqui sabe lidar com isso. Isso afetou todo mundo, me afetou vocês duas, afetou toda a sociedade. Então, afetou os pais das crianças, os avós, os responsáveis, como também afetou essas crianças. E foi uma abertura nas escolas, tipo assim, se vire unidade escolar.
sabe? Sem nenhuma discussão de como se acolher, cada um acolheu do jeito que deu para acolher, das suas possibilidades. Quer dizer, todo esse processo não acabou e os governos fingem que nada está acontecendo. Não, e aí é por isso que eu falo, né? Eu já estou começando a ficar com dó da pessoa pandemia, né? Porque ela virou a muleta para tudo, né? Isso é responsabilidade da pandemia. A árvore caiu a pandemia, a escola não teve manutenção por conta da pandemia, é da pandemia, é a pandemia. A pandemia é aquilo que eu falo. A gente, eu acho que a pandemia, acho não, tenho certeza, ela só descortinou algo que a gente sabe. Né? A gente só vai colocando para debaixo do tapete, que você falou. Escola não é feita só de uma questão acadêmica. Existe uma questão emocional. A gente tem uma organização anterior à escola que se chama família, seja do aluno, seja do professor, que ficou desestabilizada. Desestabilizada emocionalmente porque perdeu alguém, desestabilizada financeiramente, organizacionalmente, porque era assim, era o pai trabalhando, a professora dando aula, o filho tendo aula, quer dizer, gente, esses dias eu estava comentando isso. Se a gente parar 5 segundos para pensar, nós estamos adoecendo emocionalmente e mentalmente por conta disso. A gente trabalhou mais, sim, porque a gente tentava colocar as coisas dentro desse universo e assim, né? Na verdade, sem apoio nenhum. Porque nós não temos uma estrutura aqui. E é assim, só quem vive o chão da escola, da sala de aula, é quem sabe o que é isso. A gente fala da criança que voltou agressiva, dos pais que estão intransigentes. A gente tem aquele aluno que foi para a escola pela primeira vez e que se admirou que existem outras pessoas, né? Que não consegue se socializar. As pessoas acham que é engraçado isso, mas isso para uma criança, nos anos iniciais ali, nos 2, 3 anos, tem uma diferença enorme, né? Então, a gente precisa realmente, sabe, pôr o pezão no chão, porque o pessoal dança de salto na nossa cabeça e a gente, é a pandemia. A pandemia não é a pandemia, é uma falta de estrutura que esse país tem. É complicado. E aí, Toninho, quais dessas visitas aí da caravana, vocês vão descobrindo esses problemas que estão acontecendo na educação, né? Nas escolas e tal. Isso. E aí tem coisas... E eu queria te perguntar depois, Toninho, só emendando aqui para você responder junto, se uma escola quiser receber a caravana da educação, como é que faz? Então, o pessoal entra em contato com a gente, né? Via Facebook, via os celulares, que a gente divulga bastante nos celulares, né? E o engraçado que a experiência da caravana foi uma coisa mais ou menos assim, né? A gente ia nas primeiras unidades escolares. Quando eu falo primeiras, estou falando coisa de 1 ano, assim, sabe? Mas era assim, 90% dos servidores que recebiam a gente, porque o vereador tem a prerrogativa de entrar em tudo que é espaço público, porque é nosso dever fiscalizar. Mas, claro, a gente vai lá, não é para fiscalizar nada, saber que o professor está dando pedagogicamente, o que o professor está fazendo, o que o diretor está fazendo, mas eu sentia que eles olhavam para a gente e falavam assim, meu Deus, estou aqui com um monte de problema e lá vem um vereador para querer me fiscalizar. Porque aí eles falavam assim, nossa, 25 anos que estou na rede, nunca nenhum vereador veio aqui na unidade escolar. Então, no começo, eles atendiam, mas eu percebia que era uma coisa mais formal, né? Você perguntava, respondia assim, o básico, né? Até tentava assim, né? Não responder tudo que a gente falava, um pouco receosos, né? E depois que eles foram percebendo que a gente pegava aquelas informações. Então, por exemplo, né? Para quem não sabe, o quadro de apoio que eu falei que é o ATE, se ele pegar licença, não tem uma pessoa que substitui ele, igual o professor, certo? Então, o que a gente fez? Né? Tinha, por exemplo, de uma unidade que tem, sei lá, 7 pessoas no quadro de apoio, 2 estavam com licença. Isso dá uma defasagem incrível no trabalho, né? E aí, então, a gente fez um projeto de lei para também ter o módulo, que é o substituto do quadro de apoio. Mas por que a gente fez isso? De tanto visitar a unidade e vendo que isso não era uma questão só em uma unidade, em várias unidades. É claro que a gente também não quer desperdício de dinheiro público. Então, a gente, diferente do professor, que o módulo do professor fica na unidade, já que tem muitos professores, então a possibilidade de faltar um professor é grande, por isso tem o módulo na unidade, sim. Mas o quadro de apoio não, é um número reduzido. Então, a gente falou assim, não, fica na DRE. Nós temos 13 DREs na cidade. Então,
Precisando, a pessoa fica na DRE ou até precisando é deslocado para aquela unidade escolar, para você também não jogar dinheiro fora, porque é dinheiro público, né? Então, assim, mas foi nessa vivência. Então, daí, eu estou dando esse exemplo, gente, mas a maioria dos nossos projetos de lei da educação nasceu das visitas, de ver a realidade do chão da escola, né? E fora isso, tem coisa, claro, que não da alçada do legislativo, né? Então, o executivo fez uma modificação que colocou 3 pessoas de limpeza, né, nas terceirizadas, em cada unidade escolar, né? Então, isso eu não posso fazer, porque isso é uma coisa do executivo, eu não posso modificar isso. Mas a gente fez o quê? Chama secretário na comissão de educação, que eu era da comissão de educação, para pressionar ele, para falar, mas secretário, de onde que você tira isso? Né? Uhum. Tem escola que tem 3 turnos, que tem a EJA, então é manhã, tarde e noite, então praticamente é um por turno. Tem unidades escolares que tem 3 pavimentos, o térreo 2 andares, que tem mais que 20 vasos sanitários. Como que eles vão limpar, né, o refeitório, varrer as salas, lavar 20 vasos sanitários? Com esse número de pessoas, né? É impossível. Então, assim, a gente pressiona, mas também te pressiona porque te vê o desespero das pessoas, né, que estão gerenciando as unidades, ainda mais para Toninho. Esse é o momento de pandemia, o momento de que não devia ter só a limpeza, mas também a sanitização do lugar. Sim. Então, como é que você faz isso? As crianças brincaram lá com um brinquedinho, tem que passar o álcool em todos os brinquedos para a outra turma vir brincar, para uma outra criança pegar. Como que se faz isso com 3 pessoas na limpeza? E aí, isso vai acabar ficando mais uma responsabilidade para o professor, porque ele está com a turma, e aí, calma aqui, agora espera que a gente vai limpar os brinquedos. Quer dizer, é mais um tempo do pedagógico que vai indo para outras funções que outras pessoas poderiam fazer, né? Ou se não, é isso, você acaba restringindo, você fala, bom, não vou usar determinado material pedagógico, porque eu sei que isso aqui eu vou perder depois quase 2 horas, 1 hora para ficar passando álcool em tudo isso daqui. Quer dizer, então você limita também a ação pedagógica do professor. Então, nas visitas que a gente consegue ver isso, e a gente consegue tanto dialogar com o executivo para pressionar quando são questões que cabe a isso, e quando é projeto de lei, a gente faz projeto de lei para tentar, né, resolver a situação, melhorar a situação, né? Então, as visitas, para mim, eu acho que é essencial. Eu acho que eu não conseguiria fazer um mandato hoje sem fazer essas visitas. E é importante, né? E o seu mandato, Toninho, é assim, do que eu conheço de política, é um dos mandatos, ou o único que eu conheço, que está aberto para as comunidades escolares e para os professores se articularem e falar, Toninho, vem aqui numa reunião, numa GEIF, numa reunião extraordinária, vem conversar com a gente aqui que a gente quer apresentar um projeto, a gente quer apresentar uma proposta, a gente quer discutir os problemas que estão acontecendo aqui na escola, né? Eu não tenho conhecimento de outro mandato que faça esse trabalho constantemente, né? Eu percebo que depois que a gente fez isso, né, a gente começa a perceber que outros mandatos também começaram a fazer. Né? Legal. Alguns de uma maneira também propositiva, igual a nossa, mas outro em uma questão só de aparecer, assim, igual o Holiday. Mas aí a pessoa vai lá mais para tumultuar do que para resolver problemas, né? Então, para ver se o professor não está doutrinando o aluno, para se autopromover, né? Então, assim, mas assim... Para depois falar que tem kit gay. A gente acha isso também interessante, né? Agora também a gente tomou cuidado nesses momentos onde o Holiday ia, a gente também parou um pouco de ir, uns 2 meses, porque senão ele ia usar assim, mas tá vendo, o Toninho véspera de visita, porque eu não posso visitar. Então, aí também depois a gente viu que ele fez o que ele queria, os holofotes que ele queria, aí ele parou de visitar e a gente voltou a fazer as visitas, né? Porque a nossa ideia é isso, a gente está aí para somar, para ver assim, a árvore que pode cair no telhado. A gente, vou falar porque, né, a gente foi o Céu Heliópolis, por exemplo.
que nós fomos lá, mais de 100 árvores naquele céu, né? Uma boa parte em cima de árvore do telhado. Inclusive, olha, gente, por isso eu falo, tem que ir nas unidades para saber. A unidade, né, ganhou investimento da prefeitura, que era a cobertura, né, da quadra poliesportiva. E não fazia, sabe por quê? Porque uma das árvores já estava tombando e estava bem no gradil da quadra. Então, tinha de retirar a árvore primeiro. A diretora estava desesperada, que tinha já quase um ano ela tentando retirar aquela árvore e não conseguia. Precisou eu ir lá, fazer uma denúncia na secretaria, falar que vamos colocar isso aí na imprensa e tudo mais. Ela estava perdendo já o prazo do dinheiro. Então, assim, é coisa que, assim, que eu acho e eu falo que deve ser muito difícil, gente, ser gestão em unidades hoje da prefeitura, porque a responsabilidade que é da prefeitura, eles jogam toda em cima da gestão, porque parece que a responsabilidade de tirar a árvore é da gestão e não do poder público, que é da prefeitura de estar lá, entendeu? E o diretor fica amarrado, né? Porque ele depende de outras instâncias para poder resolver um problema, né? Não bastasse as pedras do caminho, agora tem as árvores do caminho. É brincadeira? Tem as árvores do caminho. Então, mas assim, porque eu falo, eu acho que a caravana e a vivência também dá para você entender o grau de empenho ou não empenho de determinado secretário da sua pasta. E aí eu posso falar para vocês também, que pela minha experiência, que vai muito da pessoa também que está na frente, viu? Vou dar um exemplo que para mim ficou muito marcante da saúde, que não é da educação, né? A gente estava com um antigo secretário da saúde, né? Eu não vou falar o nome dele, que ele é candidato talvez aí a vice alguma coisa, vice-governador. É PSDB, certo? Mas eu falo para que é uma pessoa, do meu ponto de vista, seríssima. Séria demais. Entendeu? Tinha o compromisso com a saúde. Você percebe. Sabe por quê? Porque o anterior dele, eu fui lá e falei o mesmo problema. Qual que é o problema? Eu falei, lá no Reunidas 1, o BS Reunidas 1, tem uma árvore que vai, aquela árvore que a raiz vai atrás da água. Por baixo, né? Isso aí, assim, a raiz saía no vaso sanitário da UBS. Falei com o secretário da época. Ele, vereador, tá bom, vamos resolver. Passou um mês, 2 meses, minha assessora ligando lá na secretaria. Nada. Aí esse secretário saiu e entrou esse outro. Eu vou falar o nome porque não estou fazendo propaganda. Estou falando que eu gosto de ser honesto com as coisas. É o Edson Aparecido, o secretário Edson Aparecido. Cheguei lá, e a gente já vai escaldado, sabe? Meio desmotivado até. Não vai acontecer, né? Vai ser mais um dia perdido. Estou trazendo aqui, mas eu sei que não vai acontecer nada. Falei assim, Edson, Reunidas 1, falei o mesmo problema. Ele virou para mim, regalou os olhos e falou, vereador, é verdade isso? Eu falei, Edson. Ele falou assim, você pode ir comigo essa semana lá? Eu falei, oh, meu Deus do céu. Meu Deus, aconteceu. É já, né? É já. o já. Aí eu falei assim, Edson, fala o seu dia, o horário, que eu desmarco qualquer coisa que tiver na minha agenda para a gente ir lá. Dito e feito, a gente foi. Tudo bem que depende da subprefeitura, mas em 1 mês e meio a árvore estava sendo removida e resolveu o problema da situação. Então, você vê, o governo é o mesmo. Entendeu? O outro... São as vontades políticas, né, Toninho? E aí é aquela coisa, quando é o ruim a gente aponta, quando é o bom a gente aponta também, né? Isso, eu gosto de ser muito honesto. Se eu vejo um secretário que eu estou vendo que não gosta de trabalhar corpo mole, eu venho aqui e falo mesmo. Agora, também, se é um secretário que você percebe que tem boa vontade de estar fazendo as coisas, não é porque também eu sou oposição que eu não vou ter o reconhecimento de falar o que eu acho que ele está sendo um bom secretário. Pode ter outros problemas. Faltou remédio, isso aqui. Tudo bem, mas em outras questões você percebe que a coisa anda. E tem que apontar as coisas que acontecem, né? Porque se a gente não aponta as coisas que acontecem também, parece que nada... E aí o pessoal vai desanimando mesmo. E aí chegar, eu vou votar no Blaster Master, que vai mudar tudo e não vai mudar nada. A gente precisa saber realmente as coisas ruins, é óbvio, mas a gente precisa falar. Até porque a gente precisa parar de caçar super-herói e mitos por aí, que isso não está dando certo.
Sim, sim. E eu vou aproveitar aqui, tem um comentário aqui do nosso aluno ouvinte aqui, o Rafael. O Rafael apareceu aqui hoje. O Rafael estava sumido. Estava de férias, Rafael? Rafael é um aluno que acompanha a gente aqui no dia a dia da escola, e ele estava comentando aqui que ele viu o título da live e ele achou interessante porque tem poucas mulheres na política e tem poucos negros na política, né? E a população acaba desprezando as mulheres e as pessoas negras, discriminando, porque elas não se veem representadas. E eu vou aproveitar o comentário aqui do Rafael e já te perguntar, tem pouco professor também, né, Toninho, no legislativo, né? Você vai sair agora a pré-candidato a deputado estadual, né? E tem pouco professor também, né? É uma categoria imensa, uma das maiores categorias que tem no Brasil, e tem pouco professor aí no cenário político, né? Geralmente tem pouco mesmo, Patrícia. O que tem bastante, né? Ou são empresários, principalmente no Congresso, ou são médicos ou advogados. Quando você vai ver assim, a profissão, né? Você vai ver professores, tem pouco. Na Assembleia, na Leste, por exemplo, né? São acho que 94 deputados. Eu acho que tem 2 professores que eu conheço, né? Na Câmara de Vereadores hoje tem que realmente lecionou, tem eu e agora tem uma vereadora também da bancada, né? Agora, o que o Rafael falou é fato, né? A quantidade de mulheres na política, principalmente na Câmara Municipal, é baixíssima, né? E também de negros e negras. Mas, assim, Rafael, né, no PSOL, isso é diferente. Então, nós temos hoje na Câmara Municipal 6 vereadores, né? 4 são mulheres, 2 são homens, né? É o contrário do PSOL. E de negros e negras, dos 6, 3 são brancos, 3 são negros, né? O pessoal tem um voto muito determinado pelo feminismo e pelas mulheres, né? Que para a gente isso é um orgulho, porque a gente está na contramão um pouco da sociedade. A gente Aliás, que os partidos caminhem nesse sentido também. Aliás, vocês têm ao lado de vocês aquela que faz a história nesse país politicamente, que eu falo que é a única, respeito do primeiro a então o voto, que não dá para deixar de citar, a Luiz Erundina, que é história, não tem como não citar. Para mim é referência. O PSOL tem quadros muito representativos. Novamente, vai ser a última eleição dela. E o que eu sinto muito, é como eu volto a dizer, foi meu primeiro voto aos 16 anos, eu fui tirar o título aos 16 anos, completo 50 esse ano, e todas as vezes o meu voto foi para ela, exatamente por isso. Não é só uma questão de ser mulher, né, gente? A gente também tem que falar sobre isso, né? Até porque se a gente for falar de algumas por aí, a gente enfia a cabeça dentro do buraco. É a questão da representatividade mesmo. Não basta ser mulher, né? Não basta ser mulher, exatamente. Não basta ser mulher, não basta ser a questão do negro, aquelas coisas todas. Eu acho que o que precisa ter, sim, é identificação. A gente precisa tirar esse olhar de que é o homem, isso sim. Mas não é a questão de ser ou não ser. Eu acho que isso é muito importante. Mas a gente precisa acreditar mais. E pessoas que vão representar exatamente, os ideais daquela exatamente. população, né, Janine? Exatamente. Da população que está em vulnerabilidade, e a gente vê que o professor é uma categoria profissional que vive em vulnerabilidade, né? A gente está sempre na corda bamba, né? Eu acho assim, né? Eu sempre falo, não é questão de ser corporativista, né? Mas eu acho que a educação tem um papel fundamental em uma concepção de desenvolvimento desse país, de nação, né? Eu falo sempre às pessoas assim, eu não sou daqueles que acham que a educação vai resolver todos os problemas, mas também você não resolve os problemas sem a interface da educação, né? Então, e eu acho que por mais que todos os partidos, na grande maioria, falam da educação, é muito mais da boca para fora, né? Porque é bonito falar de educação. Mas na hora que eles entram nos governos, você percebe que não é isso. Eu sempre falo assim, quando eu ensinava para os meus filhos, né? História. Assim, você quer saber realmente o que aquele governo quer fazer, você olha o orçamento e vê para onde foi o dinheiro.
porque programa, né, você escreve, você até contrata pessoas para escrever um bom programa para você, mas é onde você coloca o dinheiro que você está dando a prioridade. Então, olhe sempre, né, se você tiver acesso ao orçamento daquele ano ou daquele governo, onde foram os maiores investimentos. Ali você vai saber o que é prioridade. Quais são as prioridades, né? Isso. Né? Toninho, aproveitando o gancho aqui para a gente... não está nesse rol aí, né? A gente está vendo, né? Aproveitando o gancho aqui, a gente já está estourando o nosso horário aqui. Você vai estar pré-candidato agora a deputado estadual, e eu queria que você falasse um pouco das propostas que você tem para esse mandato estadual, né? E como é que vai ficar a questão do trabalho que você tem desenvolvido como vereador, caso você vá para a Lesp, né? Como é que vai ficar esse trabalho aí no município? Tem uns professores que ficam perguntando, mas se o Toninho sair, o que vai ser da gente? Quem é que vai visitar a nossa escola agora? Não sei o quê, né? Então, tem sempre os professores aí que ficam chorando a viúva do Toninho, como é que vai ficar, né? Vou falar pela segunda primeiro, que é mais fácil. Então, para falar a verdade, assim, para a gente, que vai para o mandato inteiro, né, não só para mim, é até um orgulho isso, né? Muita gente já chegou em mim e falou, Toninho, não vou fazer campanha para você, não vou te ajudar, porque eu não quero que você saia da Câmara. Também é um sinal de orgulho, isso significa que as pessoas têm acompanhado e têm gostado do nosso trabalho, né? Isso é interessante, né? Agora, assim, para a gente vai fazer meio que um mandato deputado-vereador, né? Posso falar 2 nomes que fizeram mandatos desse jeito. Isso é o próprio Genase, né? Que é nosso deputado estadual, que ele faz um pouco isso, né? Um mandato meio deputado-vereador, ele entra nas causas municipais. Um outro vereador aqui na minha região que fazia muito isso era o Adriano Diogo, né? Ele estava nas pautas de direitos humanos, mas ele vinha resolver as coisas das regiões na periferia. Então, a gente vai ter... O Diogo também era aqui da Zona Leste, né? Então, a gente vai ter que fazer um pouco isso, ser meio um mandato de deputado-vereador, né? Se der certo isso, que nós ganharmos, né? Aí a nossa ideia, claro, é uma análise política que nós fizemos, né? Até um pouco disso que a Tânia falou. A gente quer ter mais pessoas ligadas alguns compromissos nessas instituições. Então, a ideia nossa é fazer um mandato de deputado-vereador e com o Boulos, a gente acha que nós vamos crescer a bancada do pessoal ainda mais, porque agora o Boulos está mais conhecido. Provavelmente vai para o segundo turno direto, então vai eleger mais vereadores. E aí a gente vai querer ter uma candidatura que, nossa, depois a vereador, caso eu tivesse para deputado estadual, que represente a continuidade dessas lutas que a gente tem e que já fez, né? E que faz. Então, um pouco é esse. Então, a nossa ideia é fazer uma ampliação. Não é simplesmente mudar de vereador para lá. Tem um plano atrás disso. Um pouco que a Tânia propôs, como que a gente aumenta essa bancada? Pô, se o Toninho for para estadual, será que a gente consegue depois fazer um vereador que tem os mesmos princípios, que vai lutar pelas mesmas coisas? Então, a gente está indo um pouco nessa pegada de talvez esse crescimento. Essa que é a ideia, né? E assim, para a gente também, né? Eu fui o primeiro vereador do PSOL. A gente aprendeu muita coisa na raça, né? O PSOL está crescendo agora, mas a gente ainda não chegou em um estágio, assim, os mandatos ganham e já tem uma estrutura do partido que ensina as coisas. A gente acaba aprendendo muito meio na raça mesmo, né? Então, uma das coisas principais que a gente quer levar para a Lesp, que a gente fala que é a questão da transparência. Por quê? Porque a gente percebeu que, principalmente, não quando eu estava sozinho, mas quando a Sâmia ganhou, que aí foi 2 mandatos, eu acho que até ela também, mais do que eu, até porque eles vêm com essa pegada da juventude e fez a gente repensar coisas e aprender coisas também, né? Mas o fato que a gente juntos acabou, eu acho, dando uma transparência para a Casa Legislativa que não tinha. Então, por exemplo, a gente fazia vídeos e lives o tempo todo, não lives, né? Vídeos falando, olha, vai votar tal isso, o governo quer fazer isso, nós estamos tentando fazer aquilo, a maioria está desse jeito, a gente precisa de fazer aquilo.
a gente foi dando, eu acho, uma dinâmica do que acontecia na Câmara Municipal, e ainda a gente faz isso hoje, né? E não só a gente, depois os outros mandatos do pessoal começou a fazer também, então a bancada feminista, a Luana, né? O Celso também pegou essa pegada também maior. Então, a gente acho que conseguiu, eu acho, dar uma transparência para a Câmara Municipal. Isso a gente quer levar para a LESP, porque eu sou vereador, eu quase nunca sei o que acontece na LESP. Né? Eu acho que essa pegada que nasceu muito caçame, que depois a gente estava junto, que logo a gente foi pegando e que a gente foi passando para os outros, eu acho que agora nossos deputados estaduais talvez não tiveram essa vivência e não tem uma regra partidária ainda. Sim. Então, eu acho que isso falta lá na LESP, né? Das pessoas entender como funciona, entender o que está acontecendo, entender o que está em jogo. Né? Eu acho que se a gente conseguir dessa transparência para a LESP, a gente vai conseguir dar um salto de qualidade muito grande. Mas a gente tem algumas bandeiras principais. Né? As pessoas conhecem bastante a gente pela educação, mas a gente tem um trabalho forte nas pessoas com deficiência. Aqui na Câmara Municipal, de todas as legislaturas, eu sou o vereador que mais apresentou projeto para as pessoas com deficiência. Só para vocês saberem, antigamente, as pessoas com deficiência, só as pessoas físicas que desciam fora do ponto de ônibus. As intelectuais não, porque era um decreto. A gente fez uma lei, né? Todas as pessoas com deficiência, de todas as deficiências, podem descer fora do ponto de ônibus. Ele apresenta a carteirinha e pode descer fora do ponto. E pode ser. Estou dando só um exemplo, mas posso falar um monte, né? A gente também tem uma pauta que não é tão forte, mas a gente entrou porque é a discussão da pauta animal, porque a gente percebe que a discussão da pauta animal é separado da questão dos humanos, da questão social. E a gente acha que é tudo interligado, porque nós estamos no mesmo planeta, não tem como discutir meio ambiente, né, que é a flora e a fauna, os humanos, indústria, tudo está interligado. Então, por exemplo, como a gente faz isso? Isso aqui também é lei. Eu aprovei um projeto que nos canis nos centros de acolhida para as pessoas em situação de rua, tem que ter um canil, porque aí você atende a pessoa em situação de rua e também o animal. Porque muita gente tá na rua, né, Toninho, e não quer largar o animal. E aí, se o centro de acolhida não recebe esse animal, ele não vai sair da rua, né? Porque ele vai ficar no frio, ele vai ficar na chuva, porque ele não quer abandonar o animalzinho, né? Isso. E aí a pessoa acaba, às vezes, até falecendo na época das temperaturas baixas, né? Sim. E aí a gente também aprovou, por exemplo, um banco de ração animal. Nesse momento de pandemia, estava passando fome. Se a pessoa passava fome que não tinha que comer, imagina o animal. Sim. Né? Aí que tá duro, né, as questões. Então, a gente também passou e conseguiu aprovar uma lei que é um banco de ração animal no município de São Paulo. A gente também tem trabalho com os transportadores escolares, né? Principalmente o gratuito, porque para a gente fala, né, que a questão de garantir o transporte escolar faz parte de manter a permanência do estudante na unidade. Né? Ainda mais em um país onde tem mais ou menos 32% a 35% de mães solos, e que, às vezes, não tem quase políticas públicas específicas para essas mães solos, ignorando totalmente, né, que fica na responsabilidade da mulher a criação dos filhos, e muitas vezes sem a ajuda do parceiro, né, que vai lá e some, e nem pensão ela paga para ela. E quando paga, né, não, gente, desculpa falar, eu sou bem assim, tá? É uma mixaria que não dá... Não paga nem nada, né? Para nada, para aquela criança. Ainda acha que está ajudando a mulher quando ela sai. E fica, então, tudo nas costas dessa mulher. Né? Então, você tem que ter o transporte escolar gratuito. Inclusive, nós fizemos um projeto de lei para garantir o transporte escolar gratuito para 1 quilômetro, não para 2. Né? Hoje é 2 quilômetros. Para 1. O governo vetou o meu projeto, mas fez um decreto colocando de 1,5 km para o ano que vem. Então, foi toda essa luta e essa briga de fazer essa discussão de os 2 quilômetros não é suficiente, porque as mães solo precisam de trabalhar, principalmente. Então, tem que dar garantia que o filho dela vai chegar na escola com segurança. Né? Então, a gente tem... e da cultura, senão o pessoal da cultura me mata. A gente também tem um trabalho muito legal na cultura, né? De discutir a questão dos fomentos, a questão da não terceirização das bibliotecas públicas municipais foi, assim, uma intervenção muito forte no nosso mandato. Né? Agora eles estão querendo
terceirizar também as casas de cultura, onde nosso mandato está organizando os movimentos, né, que a gente vai tentar impedir isso também. Então, a gente tem um trabalho muito legal na cultura. O que a gente quer fazer é algumas experiências e leis que nós aprovamos já no município, tentar ampliar a nível de Estado, né? Essa que é um pouco, e são essas lutas e essas bandeiras que a gente vai levar lá para a Lesp, caso a gente ganhe. Legal. Toninho, obrigada pelo seu tempo aqui hoje para conversar com a gente. É sempre um prazer receber você aqui. Você que tem acompanhado o nosso trabalho aqui desde lá de trás, desde o comecinho, né? E é sempre um prazer receber você aqui, virtual e pessoalmente, né, nos projetos que a gente tem desenvolvido. E eu só tenho a agradecer aqui a sua participação. Bom, eu que agradeço a Tânia aqui e você, bom revê-las, né, nem que seja virtualmente. E eu realmente acompanho, né, não conhecia a Tânia naquela época, mas a Patrícia, assim, né, que começou com esse trabalho assim de formação nas escolas, eu acho super importante, né, o trabalho que vocês fazem. Sempre quando as pessoas falam de formação, vê lá aquelas meninas, olham com carinho que elas fazem um trabalho magnífico, né? E é por conta disso mesmo, né, gente? A gente precisa de formação, né? A gente já discutiu tudo, as dificuldades das pessoas não poderem, às vezes, dar uma continuidade da sua formação, né? E eu acho que vocês ajudam nisso, não só na discussão aqui, porque isso aqui é um momento formativo, né? Mas nos cursos que vocês também acabam propiciando para as unidades escolares, né? Então, parabéns por vocês aí, por estar aí nessa luta pela educação de qualidade. Obrigada, Toninho. Tânia? Toninho, faço minhas as palavras da Patrícia, a gente te agradece demais a participação novamente. Quando a gente fala que a gente está junto com você, é porque a gente precisa, sim, de professores representando professores, e é claro que não é só a área de educação, como você disse, nós temos uma questão de saúde, de transporte, a gente precisa olhar para a estrutura, né, arquitetônica dessa cidade também, ela precisa ser acessível a essas crianças, quando saem às ruas e se identificam nelas, aos idosos, né, nós nunca tivemos tantos idosos no Brasil como nós temos hoje, e essas pessoas precisam se locomover, elas precisam ser respeitadas na idade em que estão. Quer dizer, a educação é isso aí, né? O professor, ele olha para uma sociedade como um todo. Então, eu fico na torcida para que você e as pessoas que possam representar a educação estejam realmente ali dentro dessas instituições, dizendo mais uma vez para você que está nos assistindo, gente, olhem para essa eleição com muito cuidado, com muita atenção, verifiquem, né, o peso que esse voto vai ter, seja para governador, seja para deputado, seja para presidente. Nós precisamos olhar para a sociedade brasileira com muito mais atenção e responsabilidade. O seu voto não pode abarcar somente as suas necessidades pessoais ou o máximo familiar. É preciso que a gente olhe para um todo. Não adianta eu ficar... O Toninho, eu vou fazer uma analogia aqui com a história das árvores que o Toninho colocou tão bem. Você pode manter a sua árvore ali, ela envergando, uma hora ela vai cair. E quando ela cai, ela leva tudo junto. E é assim que está a nossa estrutura social. Então, Toninho, eu fico aqui na torcida mesmo, de coração, para que você possa, né, dar continuidade ao seu trabalho público e representar essa sociedade como um todo. Que a gente realmente tenha... Eu falo isso muito dos bastidores para a Patrícia. Estou um pouco receosa por esses dias que antecedem a eleição, pelo cenário que a gente vive. Eu fico torcendo aqui para não aconteça nada que, sei lá, que tumultue mesmo, não só a eleição, como a nossa democracia. Fico temerosa, mas que a gente tenha realmente pé no chão e vá à luta, gente, porque é agora. A gente está num momento, assim, muito, muito delicado. A gente precisa de Toninhos Véspolis aí, nos representando em todas as esferas. Veja, eu vou dizer mais uma vez, não procure super-heróis, não procure mitos, não procure santos. São seres humanos se candidatando, que vão acertar, que vão errar, né? Isso faz parte de todo o processo. O que a gente precisa é pessoas de boa índole, com boas intenções, com projetos voltados a uma sociedade como um todo, e não uma minoria. As pessoas estão passando fome. É de fome que nós estamos falando. De pessoas, como ele disse, que estão na rua, e é disso. E nós, educação, já que formados,
uma ciência chamada pedagogia, nós temos sim a obrigação de levar para as nossas unidades escolares, sejam elas particulares ou públicas, qual é a função de um presidente, de um governador, de um deputado, de um vereador, e não votar pela troca de algo, mas sim de uma sociedade que seja, não ideologicamente falando, mas a realidade mais justa. Então, a gente fica muito feliz com a presença do Toninho. E aqui, Toninho, até lá, esse canal está aberto para você, como em tantas outras coisas, porque, como eu falei, a gente precisa dar voz e vez para quem faz. Né? Os que não fazem já tem bastante. Nas fake news da vida e nos canais, a gente precisa se fortalecer na verdade. A gente agradece você que ficou com a gente até esse momento. É muito bom estar de volta e que você possa continuar participando. A Coletivo fica firme aqui no seu propósito de formação de professor, de gestor. Nós estamos entrando no segundo semestre. Fiquem atentos a essa volta, desde o acolhimento ao seu professor, acolhimento ao seu aluno, no revisar do seu projeto, do seu planejamento, da comunicação, das reuniões, e que seja um segundo semestre para todos mais tranquilo do que tem sido esses últimos aí que a gente tem vivido. Então, nós nos encontramos nos encontramos novamente na quinta-feira que vem e aguardamos você. Forte abraço e se cuidem.